Tudo bem, pessoal? Então vamos agora falar sobre os estados nacionais modernos, né? Os estados que surgem na transição da Idade Média para a Idade Moderna, que são a marca, né, da chamada Idade Moderna. Esses estados vão ser marcados pelo absolutismo e pelo mercantilismo, práticas que vão ser configuradas como o chamado Antigo Regime, né? O Ancien Regime. Primeira coisa, vamos entender o que é um Estado nacional, ou Estado-nação, né? É muito importante que você entenda que existe uma diferença, né, entre Estado e entre nação. Existem estados que são multinacionais, plurinacionais, né? Ou ainda existem nações que sequer têm um Estado. Nós estamos falando justamente de espaços onde as duas coisas se encontram, né? Nação tem a ver com identidade nacional, com o povo propriamente dito, né? Enquanto o Estado tem a ver com uma realidade jurídica e territorial. O Estado Nacional é justamente a junção dessas duas coisas. Então o que nós temos no Estado Nacional? Um território definido, leis, né? Moedas, pesos e medidas também unificados, a formação de um exército permanente responsável pela segurança de todo esse território e de toda a nação, de toda a população que habita esse território, formação de um corpo burocrático e diplomático, estados nacionais dialogam entre si, por isso o corpo diplomático, que é quem fala, né, em nome desse estado com outros estados, um governo soberano e de alguma forma legitimado, né? O que legitimava os estados nacionais modernos era a ideia do sangue, né? A ideia da linhagem, a nobreza que legitimava o poder. Hoje, a boa parte dos estados nacionais são legitimados, os democráticos pelo menos, seriam legitimados através das eleições. Os governos, né, seriam legítimos quando eleitos. Ainda, né, a ideia de um idioma comum da população, a ideia basicamente aqui, né, de que nós compartilhamos a nossa identidade e temos a língua como principal elemento formador dessa identidade nacional, criação de órgãos consultivos e ainda, no caso dos nossos estados nacionais modernos, fixação da chamada Corte Real, né? Então temos a estrutura de um Estado, de uma monarquia centralizada, centrada, né, na figura do monarca, na figura do rei, ok? Bom, tudo isso vai ser regido, vai ser estabelecido dentro do chamado Antigo Regime, né? Essa palavra tão horrível, regime, Deus me livre. Olha lá, temos aqui, né, esse Antigo Regime como situação política predominante na Europa, do século XVI até o século XVIII, né? A queda do chamado Antigo Regime, ela tem a sua grande marca dentro da chamada Revolução Francesa. A Revolução Francesa é a revolução que põe fim a esse Antigo Regime. Quais são as características do Antigo Regime? Do ponto de vista político, o predomínio do chamado absolutismo monárquico, poder centralizado nas mãos de um rei absoluto ou absolutista. Na economia, as práticas econômicas intervencionistas, o chamado mercantilismo econômico e, do ponto de vista social, o estabelecimento de uma sociedade estamental. O que é a sociedade estamental? Lembra daquela famosa piramidezinha social que você aprendeu várias vezes lá na escola, lá no colégio? Então, basicamente é isso, né? A ideia de uma sociedade onde há estamentos, existem classes sociais bem definidas e bem diferenciadas, né? Lá na primeira classe social, por exemplo, nós geralmente temos o clero, os membros da Igreja Católica. Na segunda classe social, nós temos os nobres, a nobreza, né? Que ocupa, né, a segunda classe, o segundo estamento. E aqui embaixo, na terceira classe, nós temos todo o resto, né? Aqui nós poderíamos botar camponeses, a burguesia, né? Os trabalhadores, de modo geral, então compõem, e os empregados, enfim, compõem o chamado terceiro estado. Qual é a grande questão aqui quando a gente pensa no Antigo Regime? É que esses dois primeiros estamentos, esses dois primeiros estados, são os estamentos ditos privilegiados. Eles têm os chamados privilégios, ok? Não pagam tributos, né? Tem vantagens econômicas e vantagens sociais pelo simples fato de pertencerem a essas classes consideradas superiores, ok?